A palavra empreendedorismo nunca foi tão utilizada como nos dias de hoje. Frente a tantos problemas que o mundo passa, como desemprego, pandemia, faz-se necessário empreender. Mas afinal, que negócio é esse de empreendedorismo? Luiz, basicamente, empreendedorismo é resolver problemas. Matheus, explica um pouco melhor pra gente o que é. É o seguinte, quando eu empreendo, eu identifico uma oportunidade e um problema, de modo que eu invisto num projeto ou um negócio que agregue valor com uma solução. E quanto maior o valor perceptível, maior o meu retorno. E óbvio, maior não só o meu retorno, mas das pessoas que tiveram seu problema resolvido. E, cara, eu vejo empreendedorismo como algo recíproco. É uma relação ganha-ganha. Porque eu tenho certeza que você já ouviu falar que, se você ganhar, eu tenho que perder. E vice-versa. Ouvi muito falar sobre isso. E na verdade eu não penso assim. Eu acredito que dentro do empreendedorismo nós conseguimos gerar valores para que ambas as partes sejam entendidas. Sim. E aí tem aquele conceito oriental também, né? Sim, nós sempre conversamos muito sobre ele. É que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fortes. E esse ciclo se repete. Entendi. Então, cara, e a gente... É mesmo aquela questão da toalha molhada, né? Que você tem a toalha e aí ela tá molhada. Você espreme, sai água. Se você espremer de novo, sai mais água. Toda vez que você espremer, vai ter água. E eu vejo que um país, por exemplo, de exemplo nisso, que envolve tanto esse exemplo que a gente está citando e empreendedorismo, é o Japão, né? Sim, o Japão, ele pós-guerra, teve que se reinventar e criar várias tecnologias para que pudesse ser uma moeda de troca no mundo. E partindo daquele princípio que empreender é resolver problemas, né, agregando uma solução, é meio que quase impossível a gente identificar onde surgiu o empreendedorismo, né? Qual que é a origem dele, porque toda vez que alguém resolveu um problema, ele empreendeu. É verdade. Alguns estudos apontam que o empreendedorismo formal ele nasceu na Inglaterra. Outros apontam que ele surgiu na França, no século XVII. Mas a verdade é que o empreendedorismo ele vem de milênios. Na Grécia Antiga, no Egito Antigo, na China. Né? Isso, o exemplo excelente seriam as pirâmides. É uma obra de... É uma obra incrível de engenharia, né? Alinhada com os pontos e tudo mais. E também tem a questão da agricultura, de como eles iriam cultivar em meio ao deserto. Tem um sistema de roldana antigo. Sim. E tantas outras criatividades que surgiram do empreendedorismo. Sim. Luiz, para quem que é o empreendedorismo? Porque hoje as pessoas compartilham muito o palco e quase nada dos bastidores, que foi o que fez elas chegarem onde elas chegaram hoje. E quando a pessoa ela compartilha não só os pontos, mas os ônus, a gente consegue fazer uma seleção. As pessoas conseguem, realmente isso aqui não é para mim. Eu acredito muito que o empreendedorismo é para todo mundo, mas o contrário não é verdadeiro. E para você, Luiz, para quem que é o empreendedorismo? O que você pensa? Eu vejo que o empreendedorismo é para quem está disposto a trabalhar muito. As pessoas que enxergam o trabalho como uma produtividade. Outro fato seria a questão da pessoa sempre estar tomando frente ao modelo de negócio escolhido. Atitude, proatividade. Proatividade e principalmente cumplicidade. Porque o que faz negócio são as pessoas. Legal. O que faz com que o negócio aconteça são as pessoas envolvidas. A gente vê que tem um grupo de características básicas para os empreendedores de sucesso. Cita aí 3 características que se você acredita que faz parte de todo, vamos dizer, DNA empreendedor. Sim, excelente pergunta. Eu acredito que a vontade de ser empreendedor precisa ser destacada. A pessoa tem no perfil dela que ela tenha vontade de desenvolver qualquer projeto que seja. E essa vontade é testar todos os dias, né, cara? Com certeza, testado todos os dias. Eu vejo que empreendedorismo é mais sobre apanhar, né? Você fica 90% do tempo apanhando e só 10% batendo, né? Muitas pessoas têm falado muito sobre resiliência, eu acredito que seja isso.
Você estar sempre de pé com as adversidades que chegam até você. Sim. É fácil e necessário ter uma ideia que seja muito bem executada. E uma ideia só por ideia Não não acontece. acontece, né? Eu ouvi um cara falando que se a sua ideia você não puder comentar com ninguém, de modo que ela seja tão fácil de ser executada, é melhor você já abandonar essa ideia porque ela não vai dar certo, porque a porta de entrada é gigante. E também, cara, o cara que está muito ocupado, ele viu essa ideia, ele não vai parar de fazer tudo que está fazendo e já executar, né? Exato. Uma outra característica seria a proatividade, né? Que faz com que esse empreendedor esteja envolvido em diversas frentes. Sim. E a questão de horizontalidade? Horizontalidade é a questão que ele se aperfeiçoa em várias outras condições. Não fica só... Exato. Ele vai entender de mercado, vai entender de vendas, de marketing, de gestão de pessoas, financeira, né? Sim, ele não vai ter uma visão superficial apenas, né? Ele vai estar bem envolvido em todas essas questões. Entendi. A pandemia pegou o mundo inteiro de surpresa e as mudanças são inevitáveis. Mudanças que ocorreriam daqui 10 anos foram antecipadas. A forma como fazemos negócios, tudo relacionado ao mercado foi modificado. Matheus, nesse tempo de crise, o que você consegue observar de ponto positivo? Luiz, seguinte, cara, em momentos como esse que a gente vive hoje, surgiram grandes oportunidades. Como dizia Robert Kiyosaki, escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, o ouro está por toda parte, mas a maioria de nós não foi treinada para garimpá-lo. Então, há muitas pessoas nesses tempos acreditam que nada pode ser feito em meio ao caos. Porém, justamente nesse tempo, que muitas pessoas comuns saem do anonimato. Cara, e pensando nesses prós, qual que é o outro lado da moeda? Quais que são os contras de se empreender no Brasil? Eu acredito que a maior dificuldade hoje é a burocratização. Isso que a maioria cita como burocratização. O Brasil tem impedimentos que façam que a pessoa tenha um certo desânimo de empreender. Altos impostos? A taxação é gigante, os impostos são muito altos e frente a isso as pessoas ainda têm um certo medo pela forma como elas foram culturalizadas. E eu vi também, cara, a questão da formalização de uma empresa, né? O processo aqui no Brasil... Demorado, né? Demora, bem demorado. Em média, 152 dias para você abrir uma empresa. E na Austrália, esse mesmo processo dura 2 dias. Então, assim, se a gente fazer uma relação, é como se em 152 dias, 76 negócios foram abertos na Austrália e só um no Brasil. Então, é muito atrasado, né? Verdade. E aí tem outra questão que a gente estava conversando antes, sobre a questão de capacitação, né? Do empreendedor brasileiro. Sim, citando o terceiro ponto, é a questão da capacitação. São coisas que realmente não se aprende em escola. As pessoas que querem empreender têm que enxergar o mercado de forma mais ampla e buscar por esse conhecimento, por essa prática, para que todas essas habilidades do empreendedor sejam melhor desenvolvidas. E todo fator teórico, tudo que você encontra de teoria, é bom estudar, mas a prática é essencial, né? É essencial. O aprendizado é a teoria mais a ação. Se tiver só teoria, não sai. A escola, ela não nos prepara para empreender. Ela premia e dá notas altas para quem decora. A matemática com as suas fórmulas, né? A história com as suas datas. Exatamente. E quem é calado, quieto, ele é tido como disciplinado. Agora, os que ousam debater, argumentar e discordar, que é um princípio da negociação, ele é tido como indisciplinado. E quando a gente precisava, por exemplo, em vez de diplomas, a gente precisava, acho que, de experiências, viu? Eu também acredito muito nisso, porque o mercado lá fora é diferente. E o mercado, a vida, na verdade, ela vai premiar o mérito e não o diploma. A potencial que gere resultado, né? Exatamente. Porque não adianta você ter um potencial e não conseguir gerar nada, nenhum recurso. E, enfim, na escola também a gente vê que eles não ensinam a vender.
E isso dificulta até a pessoa que ela tá na busca do tão famoso primeiro emprego. Porque às vezes o cara é tão bom, mas ele vai e faz várias entrevistas, vários trainees, né, testes, e ele não passa. Quando ele, às vezes, ele não para pensar que ele não sabe vender a própria imagem. A própria imagem, é verdade. E é essencial, né? É essencial porque a venda é uma comunicação direta e simples. Sim. Tudo é venda, eu acredito. Tudo é venda. Tudo é venda. Tudo está relacionado à venda. Sim, porque quem não vende não tem um retorno. Empresa que não vende, quebra. A empresa que... por exemplo, a Coca-Cola, se ela não vender Coca-Cola, ela quebra. A Mercedes, se ela não vender o carro, ela quebra. As faculdades, se não venderem seus cursos, eles quebram também. Fecham as portas. Sim. E cara, e hoje nesse mundo globalizado, dessa economia 4.0, né, que é assunto para uma outra hora, cada vez mais encontram-se as vítimas, né, desse mundo globalizado, desse avanço, porque a escola, ela continua no mesmo padrão de antigamente, né? Sim. As pessoas querem mudanças, mas não querem mudar. É aquela coisa, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Mas, cara, e aí? Isso aí foi muito bom. Isso aí é muito bom, cara. Essa foi a melhor que eu ouvi do mundo. Luiz, então aqui a gente falou do que é empreendedorismo, a origem, para quem é, atualmente a crise que a gente passa, empreendedorismo no Brasil. Cara, diante de tanta coisa, como empreender? Esse é um assunto para o nosso próximo vídeo.